quero superar a solidão, quero superar a separação, eu quero dominar um pouco a natureza, eu quero mostrar que eu sou maior do que o que me cerca. Outro caminho muito comum, infelizmente está crescendo muito, é o da droga. A droga também é isso, gente. Por que será forte? Porque a droga me tira da solidão. A droga me tira da separação. Ela me lança fora de mim. Eu nunca fiz essa experiência, mas porque a gente lê, ouve, né? Um livro que eu gostei muito, foi na época da campanha da fraternidade, de uma filósofa italiana chamada Giulia Sissa, A Filosofia da Droga. A mulherzinha entendia, não sei se ela andou. Não sei. Mas que ela entendia de droga. E ela, das coisas que eu guardei do livro, ela diz o seguinte, que a droga tem um movimento que você sobe, chega um clímax, depois vai para a morte. E ela diz, onde que é a virada? A virada, ela diz o seguinte, eu não posso falar de experiência, eu falo o que eu sinto que ela falou. Ela diz que a droga leva a sensação que eu tenho um domínio completo dos meus sentimentos, da minha realidade. E que eu encontrei, essa expressão que ela usa, a felicidade no bolso. Eu tiro do bolso, acabou, acabou, agora ela diz que ela chega um momento em que eu não consigo mais viver, aí vem a decadência física até a morte. E vários artistas nossos morreram recentemente, naquela mesa, agora o outro aí também morre. Por quê? Porque entra em declínio biológico até a morte. Mas no fundo, o que eles quiseram? Não são maus, não. Eles quiseram superar a separação e a solidão. Mas foram por esse caminho. Outro caminho também é a da violência. Entrar no mundo da violência, desses grupos. Não sei se eu estou muito chocado com esse caso, não sei se é verdade, que os jornais estão dando aquele adolescente de 13 anos, que mata o pai, a mãe, a avó, a tia-avó, e suicida-se. É impressionante isso. Se é verdade, esse fato. Se não há outras coisas por trás, é muito difícil saber. Se o fato é este, estão acontecendo vários fatos em que adolescentes chegam a esse... Adolescentes, 13 anos. Entrega isso. O que esse está querendo? Eu acho que ele quer superar a separação e a solidão. Aí chega a loucura. Diz que ele queria ser matador de aluguel, né? Imagina isso. Ou também, uma maneira bonita que alguns tentaram fazer, vão ser cartuchos ou trapistas. Aí, através da ascese e da mística contemplativa. No fundo, o contemplativo também quer superar a solidão. Interessante. Eu tive uma felicidade de passar uma semana, fiquei uma semana trapista, só uma semana que aguentei. Há uma trapa daquelas sérias que nós temos no Brasil, perto de Curitiba. E interessante que o prior, o abade dele, foi um ex-jesuíta. Estava fazendo tese em Tubinga, na Alemanha, aí baixou o espírito nele, largou tudo, largou os títulos, toda a formação e foi ser trapista daquela famosa trapa de Thomas Merton. O nome para vocês, Thomas Merton? Thomas Merton, claro que uma pessoa já morreu, né? E ele foi muito, muito conhecido na década de 50, 40, 50. É um trapista americano que chegou a encher o mosteiro dele lá de trapistas dos Estados Unidos e ter que fundar uma outra e um outro. Não cabiam tantas vocações trapistas americanas por causa desse homem, que escreveu aquele livro 7 Patamares, que é a autobiografia dele, um livro lindo. Vale a pena ler até hoje. A Montanha dos 7 Patamares, a autobiografia dele. Então, esse homem mobilizou uma geração de americanos enorme. Esse prior no Brasil é americano. Né? Então, ele foi influenciado por Thomas Merton, apesar de ser jesuíta. E o que no fundo ele oferecia para aqueles jovens americanos? Oferecia superar a solidão e a separação por uma profunda experiência mística de silêncio, de contemplação. Para vocês terem ideia, uma semaninha que passei lá, a gente acordava às 15 para as 3. 15 para as 3. Ia para... Tinha 15 minutos para se preparar.
Não dá nem para ser cuspido. Às 3 horas eu ia para a capela da igreja. Ficava até às 5 rezando salmos. 2 horas. Depois tomava um cafezinho para voltar de novo. E assim por diante. Dormia às 7h30 da noite. Às 7h30 estava morrendo de sono, né? Então, quer dizer, toda a vida daqueles homens, eles não têm voto de silêncio, mas não tem nenhum recreio. Eles não têm nenhuma hora de conversa. Nenhuma sequer. Podem conversar as coisas práticas necessárias. Eu preciso de uma informação, eu preciso pedir uma coisa. É trabalho e oração. É um pouco que os beneditinos diziam, ora que labora, reza e trabalha. Então é uma resposta. É uma resposta. E houve épocas, como aconteceu nos Estados Unidos, durante uns 10, 20 anos, em que uma multidão enorme foi. Na Idade Média, na época de São Bernardo de Claraval, ele fez essa frase famosa que o Henrique Vaz repetia para nós, né? A Europa ficará branca, porque o hábito dos trapistas é branco, né? Não é branca pele, não, é o hábito. Então, foram tantas vocações trapistas na Europa, tantas trapas se criaram na Europa, que a Europa ficou branca. Como é que um continente, que era a Europa, claro, medieval, né? De repente encontra uma resposta para essa solidão existencial, para essa separação pela oração, pela contemplação, pela vida ascética. Outro que hoje eu acho que está entrando muito é o trabalho obcecado. Esse é o bocadinho de nós pensa. Será que o trabalho não é a maneira de superar a minha solidão e separação? Você trabalha 24 horas. E agora eu colocaria o trabalho, ainda mais se você bota aqui esse trem na orelha. Hoje eu diria que o celular, isso não tem livro nenhum, porque não existia nos livros que eu li, né? Que o celular é uma maneira de superar a solidão e a separação. O celular é a forma do amor. Eu exprimo o amor pelo celular. Pensem nisso. Eu gostaria que vocês discutissem, porque são ideias tontas que eu estou dizendo. Será que, no fundo, eu não estou encontrando o amor aqui dentro? Não preciso amar mais ninguém? Por que a pós-modernidade, tanta gente, depois eu vou falar para a mulher, mas agora, só dar um saltinho. Por que a pós-modernidade tem tanta dificuldade no amor permanente? Porque ela resolveu o problema do amor pelo celular, pela internet, pelo Facebook, pelo site. Qual é o seu site? Aí, só que eu manejo, eu nem sei manejar meu site. Tem as minhas secretárias que são donas do meu site. Se eu ficar mexendo, nem posso entrar. Eu nem poder entrar no site. Guardar segredo eu me serve. Eu não posso, eu não sei. Mas será que eu ponho muito mais no celular? Assim, o Brasil tem mais celulares que habitantes do país. Tem mais de 200 milhões de celulares que nós temos no Brasil. Interessante isso. Isso para mim é um problema do amor. Mas o amor é um tema interessante, vai falar muitas coisas. Outra coisa também é a conquista militar. Isso foi mais forte nos tempos, né? Espero que o Brasil não caia nessa tentação de querer fazer outro Acre, ocupar o Uruguai. Na época o Brasil quis ocupar o Uruguai, né? Fazer a grande Cisplatina, não é isso? Mas a conquista militar também, né? Aqueles dois foram assassinados por adolescentes, os dois eram militares, o pai e a mãe. Perguntar alguma coisa, se não existe alguma coisa aí. O militar ocupa, a conquista militar, ela preenche o vazio pela conquista. Os romanos conquistaram praticamente grande parte do mundo, conhecido naquela época, né? Chegaram até a Alemanha, só que na Alemanha, uma parte da Alemanha se perderam. Tem o Limes, tá? Na Alemanha tem a palavra Limes, Limes significa limite, onde o alemão diz, até aqui chegaram os romanos, aqui de lá eram os bárbaros. Os bárbaros, eles não conseguiram dominar os bárbaros, depois os bárbaros acabaram destruindo os romanos. Então as conquistas militares, esse jogo, essa busca, meus colegas alemães me diziam que era realmente uma paixão. Eu tive um colega que começou a pensar em ser jesuíta quando ele estava perto de Moscou, com aqueles canhões antiaéreos já atirando sobre Moscou. Ele disse que naquele momento, que ele estava ali, de repente caiu na ficha na cabeça dele, e aí ele começou a dizer, se eu voltar vivo, eu vou me dedicar à vida religiosa. E virou Jesus. Ele foi um colega meu. Quer dizer, a vocação dele nasce nesse momento de conquista militar.
quando os alemães estão beirando Moscou. Se não fosse o inverno, 40 graus abaixo de zero, congelou os tanques não puderam mais continuar, invadiram a Alemanha, e aí os russos começaram lentamente a expulsar os alemães começaram a perder a guerra. Então, nesse momento, isso também eu perguntaria, será que não há busca? Há também a entrega desvairada ao sexo, outra maneira de eu superar a solidão e o vazio. Eu chamaria de comprazimento na luxúria. Né? Muita gente pensa que luxúria é de luxo. Mas luxúria não tem nada com luxo. Luxúria é uma entrega ao prazer sexual desregrado, sem nenhum limite. Como também, então a gente não deve ver isso de uma maneira moralista, como perversidade, não. Como busca de superar a solidão e a separação. Então, um olhar assim, mais antropológico, mais filosófico, menos moralista, faz que a gente entenda melhor. Não é para a gente seguir esse caminho, mas para perceber que são caminhos que o ser humano está buscando. Há um outro que eu acho mais bonito de todos, que eu falei, antes de entrar no amor, é a arte. Eu não tenho talento artístico, então, mas quando eu converso com artistas, né, sejam pintores, sejam literatos, né, eles têm realmente uma embriaguez da beleza, né, muito bonita. Eles se identificam com o que escreve, né? Olha esse pasto, né, que tem uma obra gigantesca de pintura, coisa louca, né? Quando você vai e encontra as pinturas desse homem, lá em Aparecida, né? Eu não fui não, me contaram, tem pinturas belíssimas dele, o próprio Taissi, tá? Toda uma parte de Taissi, é ele que pintou. Então esse homem, a solidão dele é superada pela beleza, pela arte, porque ele pinta, que ele sonha, que ele imagina.